Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 9 em cada 10 brasileiros já sofreram alguma tentativa de golpe pela internet nos últimos 2 anos e 30% perderam dinheiro. Os dados fazem parte de uma pesquisa da NordVPN que aponta um crescimento da prática criminosa no país. Um dos métodos mais usados pelos golpistas é o phishing. Segundo a Red Belt, empresa de cibersegurança, 3 milhões e 500 mil brasileiros foram vítimas da modalidade em 2023. E a perspectiva não é nada boa. O índice deve crescer 30% nesse ano. O que é o phishing? Como identificar um golpe? E o que fazer ao cair em uma armadilha virtual? O 15 Minutos de hoje discute esse tema com Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Solano. Oi, Fará, é uma satisfação. E também participa dessa entrevista o repórter do Jornal da Record, Guilherme Mendes. Guilherme, os golpes pela internet já se tornaram um tema tão recorrente que nos dias de hoje a gente desconfia de quase tudo que recebemos, não é mesmo? Oi, Fara. Oi, doutor Solano. Realmente, viu? É uma situação complicada. A criatividade dos golpistas é tão grande que ao receber uma mensagem, seja com um pedido de ajuda ou um link, a primeira coisa que a gente pensa é: será que isso é real ou é um golpe? E a abordagem não tem limite. São tentativas por e-mail, pelas redes sociais, mensagens de SMS, ligações, simulam até entregas que não existem. Enfim, não falta criatividade. Durante uma reportagem que eu fiz para o Jornal da Record, eu conversei com o Rogério Martins, que é representante comercial. E ele me contou que ficou vários dias pesquisando na internet. A intenção era comprar um videogame, mas um dia ele recebeu uma oferta tentadora. E ao clicar no link, se tornou mais uma vítima. Invadiu minha máquina e tive prejuízos diversos com invasão de conta bancária, do próprio e-mail, que me causou grandes problemas durante um bom tempo. Casos como o do Rogério estão cada vez mais frequentes. Doutor Solano, vamos começar explicando o que é phishing. Então, phishing é uma técnica de fraude, um estelionato online, onde os criminosos eles vão buscar obter as informações confidenciais da pessoa, da vítima, como senhas de cartão, os números do cartão de crédito, dados pessoais, dados de residência, sempre se passando por uma entidade confiável. Então, eles se fazem passar por bancos, por provedores de e-mail, por grandes plataformas de redes sociais, de e-commerce, sempre com essa finalidade. Nessa reportagem, o Jornal da Record apresentou dados de uma pesquisa feita pela Red Belt. O levantamento apontou que, em média, são abertas 13.744 novas páginas de golpes no país. Ao todo, foram mais de 5 milhões e 500 mil URLs fraudulentas ativadas. Doutor Solano, isso reforça que existem estruturas dedicadas, quadrilhas especializadas nesse tipo de crime? Sem dúvida. A gente consegue acompanhar uma evolução e uma sofisticação cada dia maior desses ataques. Então, ao longo do tempo, isso começou a se popularizar no Brasil com a pandemia. E ao longo do tempo, elas se tornaram mais sofisticadas, com grandes quadrilhas até internacionais. Então, a gente tem uma série de phishings que são direcionados, que envolvem ataques personalizados, ou seja, o golpista ele já tem algumas informações sobre a vítima e vai usar isso para parecer mais convincente, né? Existem phishings corporativos, que são tentativas de obter informações de dentro das empresas, com ataques depois a funcionários, né, que têm acesso a dados críticos. Então, assim, até a hospitais, a clínicas, a instituições de ensino, esses golpes estão cada vez mais sofisticados e a gente vê uma cadeia, uma quadrilha voltada para essas atividades muito, assim, direcionadas. Doutor, o levantamento mostra ainda que os criminosos usam pelo menos 254 marcas conhecidas para aplicar golpes. E nesse caso, essas marcas também são vítimas? Sem dúvida, porque eles utilizam e-mails que imitam os e-mails corporativos de bancos, de empresas. Eles se fazem passar utilizando nos e-mails logotipos. Então, quando o sujeito se vê vítima, ele normalmente busca, inclusive, reparação contra as empresas que tiveram as suas marcas, bancos, utilizadas pelos golpistas. Eles acabam até se envolvendo justamente sem ter nenhuma participação direta.
Então, esse é um prejuízo que acaba sendo muitas vezes suportado pelas marcas que são também vítimas desses estelionatários virtuais. E como identificar uma página fraudulenta, doutor Solano? Que características elas apresentam normalmente que possam chamar a atenção do usuário? Bom, basicamente, como é que ele funciona, né? O criminoso, ele tenta estabelecer uma comunicação aparentemente legítima para enganar o usuário e normalmente vem um sentimento de urgência. Então, por exemplo, a sua conta vai ser bloqueada em 24 horas. E qual é o objetivo? É sempre fazer com que o usuário ele clique num link, que ele forneça informações pessoais ou faça download de arquivos maliciosos. E aí, por isso, como é que a gente faz para evitar cair nessas situações? A primeira coisa é prestar atenção nos endereços eletrônicos que são informados nessas mensagens. Esses endereços eletrônicos, eles são chamados de URLs. Então, por exemplo, vai aparecer lá Magazine Luiza escrito de forma errada, por exemplo. Outra coisa que acontece nas mensagens é que vem erros de português. Então, você imagina um e-mail do Banco do Brasil que vem um erro ali gramatical, né? Uma outra coisa são as empresas pedindo informações confidenciais. Isso nunca acontece. Então, a pessoa se diz uma operadora de internet ou de cartão de crédito ou de telefonia celular e a empresa começa a pedir informações como senhas de contas bancárias. Isso não acontece. E por último, são as ofertas que a gente chama boas demais para serem verdade. Então, se tiver algum produto que você está indo atrás com preço muito baixo, muito mais baixo do que a média de mercado, a chance de ser um golpe é muito provável. Então, se algo parecer que é bom demais para ser verdade, ou, né, o fora do comum, a gente tem que sempre desconfiar. Boa parte das páginas fraudulentas são hospedadas fora do país. Doutor, isso dificulta o trabalho de remoção dessas páginas? Sem dúvida, mas justamente por conta disso que é muito importante para as vítimas avisarem, comunicarem às autoridades para que possam estabelecer parcerias com os policiais das outras jurisdições. Através dos acordos que o Brasil celebra, isso tem sido muito mais facilitado. Então, uma vez que a autoridade policial, como pode ser a Polícia Estadual, a Polícia Federal, receba, né, as notícias do golpe, do boletim de ocorrência, há essa comunicação com a autoridade policial do estrangeiro, que lá eles promovem a derrubada desses provedores, dessas empresas, dessas quadrilhas. Doutor Solano, muitas vezes a vítima acaba recebendo ofertas de empresas que não têm nenhuma relação comercial com ela. Por exemplo, eu tenho conta corrente de um banco e recebo cobranças frequentes ou ofertas de resgate de dinheiro de outro. Essa é uma prática comum e que é até simples de evitar, mas mesmo assim, muitas pessoas caem, né? Caem, e na verdade o que acontece? Esses fraudadores, eles acabam obtendo informações maciças dos usuários por conta de vários mega vazamentos que aconteceram. E aí o que eles fazem é mandar mensagens assim, de forma massificada. Então eles pegam, por exemplo, 2, 3, 4 milhões de usuários que eles conseguiram dados de e-mail ou dados de WhatsApp e mandam a mesma mensagem trabalhando com a probabilidade do usuário ter algum negócio com essa mensagem, com essa empresa que eles escreveram na mensagem. E numa dessas, você percebe claramente, assim, você recebendo uma mensagem por e-mail, por WhatsApp, que é para você entrar em contato urgente com aquele banco, porque foi feita uma compra num valor alto, num banco que você nunca teve uma conta. Então, algumas pessoas ficam, às vezes, nervosas, né, com esse teor da mensagem e nem se atina que ele não tem uma conta aberta. Então, ele tem algum receio de alguém ter aberto uma conta com os dados dele, ele acha que a mensagem é legítima e acabam entrando em contato e retornando. E aí ele pode justamente estar na mão de uma quadrilha e acabar fazendo algum pagamento ou liberando dados pessoais que podem depois ser utilizados para novos golpes. Doutor Solano, mas também ocorrem os casos em que os criminosos têm acesso aos dados das vítimas. Segundo a Red Belt, no ano passado, informações de 12 milhões de pessoas foram comprometidas e a tendência nesse ano é aumentar. Quando isso ocorre, a chance de golpe aumenta consideravelmente? Os golpistas, eles se utilizam desses dados vazados para justamente formalizar a história que será usada na tentativa do estelionato. Então, eles sabem que a pessoa é do sexo masculino, feminino, é aposentado ou trabalha no serviço público, eles conseguem saber que é mais provável deles caírem num golpe envolvendo crédito consignado, conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Então é montada uma história de acordo com o perfil justamente dos dados que eles obtiveram com esses mega vazamentos. E como o Brasil ele teve nos últimos anos, né, grande parte dos maiores vazamentos de dados do mundo, somando essas situações com o fato do brasileiro ser hiperconectado, ou seja, ser muito dependente, né, das redes sociais, do WhatsApp, do celular, isso faz com que a gente tenha assim, a proeminência
dos maiores casos, né, os maiores casos de phishing do mundo. Agora, em algumas vezes, os vazamentos de dados ocorrem de instituições como o Banco Central, por exemplo. Nesse sentido, existe alguma forma de proteger as nossas informações pessoais, doutor? Essa é uma situação, infelizmente, que tem acontecido principalmente com o setor público, mas não só, né? Tivemos mega vazamentos, por exemplo, no DataSUS, a gente teve casos das lojas Renner, tivemos casos do Serasa, tivemos casos também relacionados ao vazamento do auxílio emergencial em 2020. Então, o que acontece é que todo mundo tem que ficar atento para, havendo a menor possibilidade de termos, né, os nossos dados vazados, ou a gente ter recebido essas mensagens relacionadas a golpes, tem que ter uma gestão muito eficiente das nossas contas. Então, por exemplo, temos que ter aquela autenticação em 2 fatores para acesso às plataformas de redes sociais ou a bancos, preferir justamente a biometria, quer seja por impressão digital, quer seja por reconhecimento de face. Nós temos que trocar as nossas senhas periodicamente por senhas cada vez mais sofisticadas, não repetir senhas para serviços diferentes. Então, todas essas situações, elas dificultam ou impedem que a gente seja vítima de golpes. E a outra coisa também do letramento digital, né? Não, hipótese alguma, divulgar informações e dados pessoais nas redes sociais, sem que isso também em contatos que a gente receba de fornecedores ou de instituições bancárias, tomar muito cuidado, e sempre que haver alguma dúvida se um contato foi legítimo ou não, procurar entrar em contato diretamente com os serviços, né, usando o call center oficial, então seja do banco, seja da plataforma, perguntando se aquele contato é legítimo, porque eles respondem. E se uma vez que a gente tenha, né, caído infelizmente no golpe e prestado alguma informação ou enfim, feito uma compra que não deveria ter sido feita, providenciar o boletim de ocorrência o mais rápido possível e, a depender da situação, procurar ajuda de um advogado especializado. Doutor, golpes no setor financeiro representam 37% do total de 2023. Envolvendo saúde são 20% e o governo 15%. Pensando nos bancos, conhecer o gerente, ter um canal direto com a instituição, ajuda a driblar essas armadilhas? Todas as instituições bancárias no Brasil, né, por determinação do Banco Central, têm que estabelecer um canal facilitado, direto para os clientes. Então, esse contato, ele existe numa forma, normalmente, via WhatsApp, via telefone ou via e-mail, todas essas formas. E aí, havendo assim, a menor dúvida, deve-se utilizar desses canais para checar justamente, né, se essas demonstrações elas são criminosas ou são legítimas. Então, havendo a menor dúvida, deve-se procurar esse canal. Se for com alguém, né, do banco, que o cliente já tenha um contato maior, como, por exemplo, um gerente, acionar imediatamente e checar. Doutor Solano, existe alguma saída para esse problema? Alguma mudança na legislação ou até mesmo o envolvimento das Big Techs seria necessário? O grande problema é que o brasileiro, por uma questão até, digamos, histórica, cultural, nunca foi muito zeloso com relação aos seus dados pessoais. Agora que o brasileiro está aprendendo a ter uma maior governança sobre seus dados pessoais, uma maior gestão, a não ficar divulgando tantas informações sem que haja necessidade. Em segundo lugar, é que o brasileiro, como eu comentei, ele é hiperconectado. Ele só perde para os japoneses, indianos e israelenses no que diz respeito do maior tempo dedicado à internet, às redes sociais. Então, em terceiro lugar, é que o Brasil ele se tornou dependente dos meios digitais antes até de haver uma maior alfabetização, né, da população. Então, existe assim muito desconhecimento, né? Muita gente é mais conectado do que letrado. Então, a somatória dessas situações levam justamente a uma tempestade perfeita que gera essa multiplicação de golpes digitais. Nesse caso, o que nós temos, né? Nós temos assim a Lei Geral de Proteção de Dados e diversas medidas do Código Penal que visam combater os cybergolpes. Mas a gente percebe que em grande parte das vezes, eu digo assim, mais de 90% das vezes, os golpes ocorrem mais por desconhecimento dos usuários do que justamente por sofisticação dos criminosos. Então é justamente recebendo uma mensagem ou vendo, né, um anúncio de algum produto por
um preço muito grande, ou a gente querendo comprar alguma coisa numa plataforma e recebe mensagem para pagar por fora, com desconto. Então, essas situações que não deveriam acontecer, muito embora as plataformas façam, né, uma enorme publicidade a respeito dos riscos, a gente acaba caindo por conta de enxergar uma situação melhor, que na verdade é um golpe. O terceiro ponto é justamente isso, né, os avisos que se recebe com dados de emergência, como por WhatsApp ou por e-mail, que eu tenho que clicar num link, senão vou ter minha conta bloqueada, ou coisa do gênero, sem que a gente cheque a viabilidade, se aquilo está escrito de maneira adequada, se realmente eu tenho uma conta ou eu tenho, né, uma relação com aquele serviço. Então, todas essas situações de falta de cuidado, elas levam a justamente os brasileiros serem vítimas potencialmente menos imunes a esses tipos de ataque. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação de Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB Seção São Paulo. Muito obrigado, doutor Solano. Eu que agradeço, Fará, estou sempre à disposição. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Guilherme Mendes. Valeu, Guilherme. Fará, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre uma satisfação estar conversando aqui com você. Doutor Solano, muito obrigado por todas as informações e principalmente pelas dicas que são preciosas para a gente se proteger cada vez mais desses criminosos que estão cada dia mais audaciosos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.